Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula se prepara para a cúpula na Ásia e deve se encontrar com Donald Trump no domingo. STF forma maioria para validar nomeação de parentes em cargos políticos. Bombardeios são registrados na Ucrânia e na Rússia e encontro para tratar sobre fim de guerra fica mais distante. Onda de violência em São Luís leva medo à população e fecha espaços públicos. Ataques deixaram 7 mortos desde o último domingo. Plano do PCC para matar autoridades entra no radar da Polícia Civil e mega operação é deflagrada nesta sexta-feira. E veja também, LDU mostra força na altitude, vence Palmeiras com facilidade e encaminha a classificação para a final da Copa Libertadores. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula se encontrou com o secretário-geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático na capital da Indonésia e depois seguiu para a Malásia. Há uma grande expectativa para um encontro entre o brasileiro e o presidente norte-americano Donald Trump. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta sexta-feira com o secretário-geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático em Jacarta, capital da Indonésia. De acordo com o Palácio do Planalto, o petista trabalha para que o Brasil se torne membro pleno da chamada ASEAN. Este foi o último compromisso oficial de Lula na Indonésia, antes de embarcar para a Malásia, onde no domingo vai participar da cúpula do grupo. Em Kuala Lumpur, há a possibilidade de um encontro com o presidente americano Donald Trump. Os dois começaram a resolver suas divergências após meses de disputas e a imposição de tarifas punitivas devido ao julgamento e condenação do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, aliado do republicano. Houve um certo truncamento nas negociações depois do telefonema do presidente Trump, a Brasília, ou seja, eu acho que nós, estamos caminhando para mostrar que não há divergência que não possa ser dirimida quando duas pessoas com boa vontade se sentem em torno de uma mesa. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil. Apesar de a reunião ainda não estar confirmada, fontes dos dois países afirmaram que trabalham para que aconteça, e Lula já sabe o que quer discutir na ocasião. Essa reunião tem um assunto típico, que é a taxação que foi feita ao Brasil, que nós não concordamos com ela porque ela não é verídica. A tese pela qual se taxou o Brasil não tem sustentação em nenhuma verdade. Os Estados Unidos têm superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos com o Brasil. Lula e Trump se aproximaram desde que tiveram uma breve conversa à margem da Assembleia Geral da ONU em setembro e conversaram por telefone em 6 de outubro, quando mencionaram a possibilidade de uma reunião na Malásia. Até o momento, o presidente do Brasil evitou citar o que o país estaria disposto a conceder em uma eventual negociação comercial com Washington. Uma pesquisa da Atlas Intel divulgada hoje mostra que o presidente Lula venceria a disputa pela presidência da República em todos os cenários pesquisados. No segundo turno, Lula soma 52% contra todos os adversários: Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Romeu Zema e também Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. 14.063 pessoas foram ouvidas entre os dias 15 e 19 de outubro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para liberar a nomeação de parentes de autoridades em cargos públicos. O caso analisado envolve uma lei municipal de Tupã, cidade do interior de São Paulo. Mas o tema tem repercussão geral. Já há maioria no sentido de que não há nepotismo nesse caso, mas o julgamento será retomado na próxima semana para que os demais ministros apresentem os votos. Hoje, o entendimento do STF é de que a nomeação de cônjuges, companheiros e parentes até o 3º grau de autoridades para cargos em comissão ou funções de confiança na administração pública configura violação à Constituição. A questão em discussão nas cortes é mais específica e envolve apenas os cargos de natureza política, como comandos de secretarias e ministérios. O relator, ministro Luiz Fux, apresentou o voto no sentido de validar a lei.
Fux sugeriu uma tese que valida a nomeação de parentes de autoridades para cargos políticos, mas ele fixa que é preciso preencher requisitos de qualificação técnica e idoneidade moral, previstos em lei. O ministro Flávio Dino abriu divergência, votando no sentido de manter a regra atual de proibição ao nepotismo, sem exceções. O ministro afirmou que uma reunião de governo não pode ser um almoço de domingo e também não pode ser uma ceia de Natal. Nicolás Maduro disse que a Venezuela quer paz em meio às tensões com os Estados Unidos. Nessa semana, ele afirmou que o país possui mais de 5.000 mísseis russos para a defesa da área. Durante uma assembleia com sindicatos associados ao chavismo, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que seu país quer paz, diante do que considera uma ameaça de invasão militar por parte dos Estados Unidos. Venezuela quer paz. A Venezuela quer paz. Somos seus irmãos e irmãs, trabalhadores. Não a guerra. Paz sempre. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Em agosto, o governo americano enviou contra torpedeiros um submarino e barcos com efetivos das forças especiais para as águas internacionais no Caribe. Em 2 de setembro, essa flotilha realizou o primeiro dos 9 ataques contra embarcações e submersíveis, 2 deles no Pacífico, nos quais matou pelo menos 37 supostos traficantes de drogas. Maduro classificou essas operações de ameaça e assédio e garante que elas têm como objetivo uma mudança de regime para se apropriar do petróleo venezuelano. O presidente da Venezuela ordenou uma série de exercícios militares. O mais recente foi acionado na madrugada desta quinta-feira em 73 pontos da costa da Venezuela. Maduro também revelou que testou equipamento comprado da Rússia e da China nessas manobras. Os Estados Unidos e Trinidad e Tobago anunciaram exercícios militares perto da costa da Venezuela. Nesta semana, sites de tráfego aéreo mostraram um bombardeio B-1B se aproximando do território venezuelano antes de fazer um retorno. E um avião de pequeno porte caiu na Venezuela logo depois de decolar. 2 pessoas morreram. Após a queda, a aeronave explodiu e pegou fogo. De acordo com a imprensa local, o piloto pode ter perdido o controle por conta de uma suposta explosão de um pneu. As autoridades vão investigar o acidente. E entre aplausos e protestos, o presidente argentino Javier Milei fez o último ato de campanha antes das eleições legislativas de domingo. Ele defendeu a agenda econômica e prometeu continuar o combate à inflação e ao narcotráfico. O presidente argentino Javier Milei encerrou sua campanha prometendo que a Argentina vai mudar após as eleições legislativas de domingo, realizadas em um contexto de uma crise financeira que persiste, apesar do auxílio dos Estados Unidos. Necesitamos um Congresso mais sólido para que podamos... Precisamos de um Congresso mais sólido para que possamos continuar no caminho do equilíbrio fiscal, manter a estabilidade financeira, seguir na luta contra a inflação e acabar de uma vez por todas com o narcotráfico na Argentina. E para terminar de uma vez com todas com o narcotráfico e o delito na Argentina. Milhares de pessoas aplaudiram o presidente, líder do partido governista Liberdade Avança, em um comício na cidade de Rosário, no norte do país. O governo espera conquistar uma grande votação na província de Santa Fé, que compense as prováveis derrotas em redutos peronistas, como Buenos Aires, onde Milei sofreu um duro revés nas eleições locais de 7 de setembro. E de um congresso destituyente que atacou... Após um congresso de saída que atacou o programa do governo o tempo todo, hoje chegamos às eleições de pé. E a partir de domingo, a Argentina vai mudar de verdade. O presidente se colocou como a principal figura de uma campanha que o governo tentou nacionalizar e polarizar com o peronismo, sob o lema "A liberdade avança" ou "A Argentina regride". Antes de chegar a Rosário, Milei foi obrigado a cancelar ao menos 4 atos em diferentes regiões do país, especialmente na província de Buenos Aires, onde foi alvo de insultos e até de pedradas. Na entrada de Rosário, vários cartazes o chamavam de persona não grata e pediam um fim dos cortes nas aposentadorias. Hay que ir a votar porque detrás nuestro... É preciso ir votar, porque atrás de nós, os mais velhos, há toda uma história de lutas pelos direitos que temos hoje. E este homem quer eliminar isso com um único golpe de caneta. Mas acredito que o revés que ele vai sofrer nas urnas vai mostrar que não será tão fácil. Deve ser que não lhe seja tão fácil.
Na província de Buenos Aires, onde vive 40% do eleitorado, a campanha governista foi abalada depois que seu principal candidato renunciou, acusado de ter ligações com o narcotráfico. Mesmo assim, Milei espera repetir o desempenho do segundo turno de 2023, quando obteve 56% dos votos em Rosário, a terceira cidade mais populosa da Argentina. E ao mesmo tempo que Milei promete muita coisa, a informalidade no país segue em crescimento. Cada vez mais moradores vendem o que têm ou encontram na rua algum item ou comida para sobreviver. A feira em Vila Fiorito, bairro onde Diego Maradona foi criado, continua crescendo. Em uma Argentina em crise econômica, vemos cada vez mais vendedores ambulantes, pessoas que estendem uma manta no chão e vendem coisas que trazem de casa ou itens que coletam do lixo. O marido de Gladys é pedreiro e perdeu o emprego há algum tempo. Durante a semana, ela vende produtos de limpeza em casa, mas não é o suficiente. Então, nos fins de semana, ela vende roupas e perfumes na feira. Eu compro roupas ou se vejo algo barato, compro e revendo, o que é basicamente a mesma coisa aqui. Digamos que eles compram, revendem e assim por diante, para ganhar um dinheirinho extra. Em quase 2 anos de mandato, o presidente Javier Milei reduziu drasticamente a inflação, mas ao custo de suspender obras públicas e causar uma contração no comércio e na indústria, os setores que mais geram empregos na Argentina. Com a informalidade em quase 40%, muitas pessoas trabalham em vários empregos ao mesmo tempo. E ainda assim, de acordo com a consultoria Aresco, 3 em cada 4 dizem que estão com mais dificuldades para sobreviver do que em 2023. Vendendo na feira, ganham algum dinheiro para as necessidades diárias. Atravessando aqui, encontro isso, trago, limpo e sei que posso vender. Não pelo que quero, mas levo um pouco para casa. Algo me llevo a mi casa. Me recuerda al 2001 porque empezamos así. El tema es que yo llevo... Isso me lembra 2001 porque começamos assim. A questão é que sou ativista há 40 anos e já passei por todos os governos. Mas este me parece o pior de todos porque também não temos perspectivas de futuro. Não temos perspectiva hacia adelante. O cientista político e professor Matias Mora, natural do bairro, afirma que o fenômeno do trabalho clandestino e das vendas informais não começou com Milei, mas alerta que a administração deste governo aprofundou. Não é novo, não arrancou. Não é novidade. Quer dizer, não começou com o atual governo de Javier Milei. Agravou-se a níveis incomensuráveis e não compreendemos totalmente as consequências que terá. Mas, infelizmente, é uma situação que carregamos há muitos anos. Acarreando desde há muitos anos. Um relatório do Centro de Análise Econômica IETSE indicou que 9 em cada 10 famílias argentinas estão endividadas e que 88% dessa dívida foi contraída entre 2024 e 2025. Segundo o relatório, 58% das dívidas de cartão de crédito foram usadas para comprar alimentos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta sexta-feira que os Estados Unidos estão cometendo execuções extrajudiciais no Caribe e também no Pacífico. 37 pessoas morreram. Em uma coletiva de imprensa em Bogotá nesta quinta-feira, o presidente colombiano Gustavo Petro acusou o governo de Donald Trump de estar cometendo execuções extrajudiciais em seus ataques no Caribe e no Pacífico, que provocaram a morte de 37 pessoas. Y aquí entonces comienza nuestra discusión, porque este tipo de maniobras que nosotros creemos rompe el derecho internacional. Aqui começa a nossa discussão, porque esses tipos de manobras nós acreditamos que violam o direito internacional. Os Estados Unidos, com esse tipo de ação, estão realizando execuções extrajudiciais. Sejam os barqueiros culpados de transportar cocaína ou não, em ambas as circunstâncias, há um uso desproporcional da força que viola o direito internacional humanitário. En ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitário. Na quarta-feira, o governo colombiano pediu à Casa Branca que cesse os ataques a embarcações no Pacífico e no Caribe, as quais o Washington acusa de transportar drogas. Trump e Petro trocaram ameaças acaloradas depois dos 2 ataques no Pacífico, que deixaram 5 mortos. O presidente americano qualificou Petro como um criminoso e sugeriu que ele era um narcotraficante que estava levando seu país à ruína. O líder colombiano respondeu que vai se defender legalmente com advogados americanos. O presidente do Equador, Daniel Noboa, disse que tentaram matar ele durante um evento público. Noboa afirmou que 3 substâncias químicas foram adicionadas em um doce e também a chocolates.
Em entrevista a uma emissora, Daniel Noboa disse que a presença de 3 compostos em alta concentração é impossível que não tenha sido intencional. Não é a primeira vez que Noboa denuncia ser alvo de tentativas de assassinato. No início de outubro, sem apresentar provas, o governo assegurou que o carro no qual o presidente viajava foi atingido por balas disparadas por manifestantes indígenas. Noboa se tornou alvo de protestos depois de sua decisão de eliminar o subsídio ao diesel. Em meio às pressões pelo tratado entre União Europeia e Mercosul, o presidente francês Emmanuel Macron cobrou que a Comissão Europeia finalize os termos do acordo. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que o país ainda espera que a Comissão Europeia conclua o trabalho para a aplicação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. No início do mês, o órgão executivo do bloco prometeu medidas de proteção robustas aos agricultores europeus, que se dizem ameaçados pelo pacto, em uma tentativa de obter o aval de Paris, seu principal opositor. Sur la question du Mercosur, la position est claire, le travail continue. Em relação à questão do Mercosul, nossa posição é clara e mantivemos que nosso objetivo é finalizá-lo. Gostaria de agradecer à Comissão por honrar os compromissos que fez conosco. Temos cláusulas de salvaguarda, controles aduaneiros reforçados e apoio à pecuária. Também estamos implementando muitas outras medidas, incluindo o melhor controle dos produtos sanitários e fitossanitários que entram em nosso território. Sanitaire e fitosanitaire que entram sur notre sol. No ano passado, a União Europeia e o Bloco Sul-Americano, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, acordaram criar a maior zona de livre comércio do mundo, com uma população conjunta de cerca de 700 milhões de habitantes. E Bruxelas iniciou em setembro o processo de ratificação do tratado entre os países membros. O acordo conta com vários defensores na Europa, como a Alemanha, que busca novos mercados para suas empresas, especialmente após o retorno de Donald Trump à Casa Branca e a imposição de tarifas. Segundo o chanceler alemão Friedrich Merz, o Conselho Europeu aprovou na quinta-feira um calendário que prevê, em caso de consenso entre os 27 membros do bloco, a assinatura do documento em 19 de dezembro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou as negociações comerciais com o Canadá depois de acusar as autoridades do país de manipular um discurso do ex-presidente Ronald Reagan em uma campanha publicitária contra as tarifas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que interrompeu todas as negociações comerciais com o Canadá. O governo americano tomou a decisão ao acusar o país vizinho de manipular um discurso do ex-presidente Ronald Reagan em uma campanha publicitária contra as tarifas. A medida representa uma mudança repentina de postura após uma reunião cordial em 7 de outubro na Casa Branca com o primeiro-ministro canadense Mark Carney. Em sua plataforma Truth Social, Trump expressou irritação com o que chamou de anúncio falso que cita de maneira equivocada o ex-presidente Reagan falando sobre política tarifária. O magnata afirmou que o anúncio, produzido pela província canadense de Ontário e que deve ser exibido em canais de televisão americanos, pretende interferir na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. A campanha utilizou trechos de um discurso de Reagan, no qual ele alertava sobre algumas consequências que tarifas elevadas sobre importações estrangeiras poderiam ter para a economia dos Estados Unidos. O governo do Canadá não reagiu de maneira imediata, mas Carney destacou em um discurso sobre o orçamento na quarta-feira que a nova política comercial de Washington exigia uma reforma da estratégia econômica do país. Autoridades russas confirmaram que 5 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira em um ataque noturno com drones ucranianos nos subúrbios de Moscou. Um drone ucraniano atingiu nesta sexta-feira um prédio de apartamentos em Krasnogorsk, subúrbio de Moscou, ferindo um menino e outras 4 pessoas que foram hospitalizadas. Desde o início da ofensiva russa, há mais de 3 anos e meio, o Kremlin bombardeia com frequência a Ucrânia, que responde com ataques ao território russo, em particular contra infraestruturas da área de energia. Mas a capital russa e sua região raramente são alvos de ataques. Pensamos que algo tivesse acontecido na rua, mas não vimos nada lá. Olhamos para baixo e vimos destroços. Decidimos sair e então vimos o horror do que estava acontecendo. O choque espalhou destroços por todo o quintal e todas as pessoas saíram correndo. Havia muita gente. Foi muito assustador. Hoje, às 4 da manhã, ouvimos uma explosão, um estrondo alto. Antes disso, houve um zumbido típico de drones.
звук, который присущ беспилотникам. O Ministério da Defesa russo afirmou ter neutralizado 111 drones ucranianos durante a noite. Na manhã de sexta-feira, o exército russo bombardeou com lançadores de foguetes áreas residenciais na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. Segundo os serviços de resgate ucranianos, o ataque matou pelo menos 2 civis e deixou 15 feridos, incluindo uma criança. E no próximo bloco, a polícia diz que modelo e filha morreram intoxicadas por monóxido de carbono. E ainda a onda de violência em São Luís leva medo à população e fecha espaços públicos. A conclusão da necrópsia mostrou que a modelo Lidiane Aline e a filha dela morreram de intoxicação por monóxido de carbono. Elas foram encontradas sem vida no último dia 10, dentro do apartamento onde moravam na Barra da Tijuca. No último dia 10, Lidiane Aline, de 33 anos, e a filha dela, Maiane Sofia Santos, de 15, foram encontradas mortas dentro do apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A perícia realizada no local não tinha identificado sinais de violência nos acessos à residência, mas constatou irregularidades nas instalações de gás. A polícia encontrou os corpos após vizinhos sentirem um forte cheiro vindo do apartamento. Uma mulher foi presa na manhã de hoje por suspeita de envenenar e matar o marido. Segundo as investigações, a mulher teria oferecido uma vitamina de banana misturada com chumbinho para o homem. Após ingerir a bebida, Rogério passou mal e morreu no dia seguinte. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por desentendimentos no relacionamento entre os dois. Os dois trabalhavam na Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. Moradores da região metropolitana de São Luís têm vivido dias de tensão e insegurança. Uma onda de violência deixou vários mortos e marcas de tiros em diversos bairros da capital. Os ataques em São Luís deixaram 7 mortos e mais de 10 feridos e provocaram também a suspensão das aulas em escolas e universidades. Todas as vítimas são do sexo masculino. Na última terça-feira, um jovem morreu baleado, enquanto outras 5 pessoas ficaram feridas. Eduardo Lemos, de 19 anos, foi atingido no tórax e morreu após ser socorrido. Testemunhas contaram que ele e mais 5 pessoas estavam na frente de um estabelecimento quando criminosos armados chegaram em um carro e dispararam contra eles. No dia seguinte, Janilson Pereira, de 43 anos, foi morto a tiros ao retornar para o albergue onde cumpria a pena por homicídio. A polícia investiga se o motivo foi vingança. 14 escolas estaduais e 7 municipais suspenderam as aulas. Em muitos locais, as atividades presenciais foram suspensas temporariamente, mas devem ser retomadas na próxima semana. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que não há registros de violência dentro ou nas proximidades das escolas da rede estadual de ensino. Segundo a Secretaria, não há qualquer recomendação de suspensão de aulas ou alteração de rotina. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, afirmou por meio das redes sociais que o efetivo policial foi reforçado e vai agir com rigor contra qualquer ameaça à ordem pública. Já o secretário da Segurança Pública, Maurício Martins, afirmou não ser tolerada qualquer tentativa de intimidação ou desordem e que as investigações foram intensificadas para prender líderes e integrantes de grupos criminosos. O promotor Paulo André, do Ministério Público de Roraima, classificou como pura maldade humana a morte de Melinda Sofia, de apenas 2 meses. O Ministério Público afirma que a mãe, Renata Pereira, matou a bebê asfixiada para se vingar do companheiro. Os dois foram denunciados por homicídio qualificado. De acordo com o Ministério Público, Renata Pereira dos Santos, de 26 anos, é suspeita de matar a filha Melinda Sofia, de apenas 2 meses, para se vingar do companheiro, Halisson Conceição. Renata matou a bebê asfixiada com as mãos, lençol e travesseiro, durante a madrugada de 13 de outubro, em Boa Vista. O promotor Paulo André Trindade afirmou que a denunciada agiu de forma livre, consciente e voluntária, movida por motivo torpe, para se vingar do marido e por pura maldade humana internalizada. O laudo apontou que a criança morreu por asfixia por sufocação direta e tinha hematomas no rosto, tórax e pernas, compatíveis com agressões.
O Ministério Público também responsabilizou o pai da bebê. Para o órgão, Halisson instigou o crime e se omitiu ao dever de proteger a filha, mesmo sabendo da intenção da companheira. Segundo a denúncia, ele teria dito a Renata frases como "mata ela" e "morram vocês duas", após receber mensagens da mulher ameaçando tirar a vida da bebê. Horas antes, Renata havia sido vista com a filha em um bar e discutindo com Halisson. Segundo o Ministério Público, após a discussão, a mulher entregou a chave do apartamento ao companheiro e disse que era a vez dele cuidar da filha. Halisson chegou a pegar a chave, mas não foi até o imóvel e retornou ao bar. O promotor destacou ainda que o contexto familiar era marcado por descontrole, embriaguez, negligência, desumanidade e crueldade, e que o casal teria usado a filha recém-nascida como forma de atingir um ao outro. Os dois devem ser levados ao julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, meio cruel, vítima menor de 14 anos e impossibilidade de defesa. A influenciadora digital Melissa Said foi presa em Salvador, na Bahia. Segundo a Polícia Civil, ela estava escondida no imóvel de uma amiga. Além dela, outras 4 pessoas também foram presas na Bahia e em São Paulo. Um deles foi autuado em flagrante por tráfico de drogas após a apreensão de quase 1,5 kg de maconha. A Polícia Civil aponta a Melissa como articuladora do grupo criminoso e afirma que ela incentivava o transporte e o consumo de drogas e orientava os seguidores sobre como despistar a atuação policial durante viagens e deslocamentos. A Polícia Civil de São Paulo foi às ruas nesta sexta-feira para uma operação contra planos do PCC para atacar as autoridades de São Paulo. Um dos alvos da facção seria o promotor de justiça Lincoln Gakia. 25 mandados de busca e apreensão contra o grupo foram cumpridos nesta sexta-feira. As investigações mostram a existência de uma célula do crime organizado, estruturada e altamente disciplinada, responsável por realizar levantamentos detalhados da rotina de autoridades públicas e de familiares das possíveis vítimas. Segundo o Ministério Público, os criminosos já tinham identificado, monitorado e mapeado os hábitos diários de autoridades. Um dos alvos era o promotor de justiça Lincoln Gakia. O plano de ataque foi detectado e neutralizado pelas autoridades. As investigações apontam que os criminosos alugaram uma casa de luxo, a menos de 1 quilômetro da residência de Lincoln, com o objetivo de mapear a rotina dele e dos policiais responsáveis pela escolta pessoal. Imagens aéreas mostraram que diversas pessoas se reuniam nesta casa, que servia também como ponto de distribuição de droga. Até o fechamento desta edição, 4 pessoas haviam sido presas. A seguir, promotora diz que roubo no Louvre deixou mais de 150 amostras de DNA. E a derrota do Palmeiras na Copa Libertadores. ONGs brasileiras apresentaram uma ação judicial para travar as perfurações da Petrobras no norte do país. Uma ação judicial foi apresentada nesta quinta-feira por um grupo de ONGs brasileiras para travar as polêmicas perfurações exploratórias da Petrobras na área conhecida como Margem Equatorial. A empresa começou a perfuração na segunda-feira, mesmo dia que obteve a licença após 5 anos de tentativas para explorar a área submarina a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. A concessão da licença provocou indignação entre ativistas que denunciaram uma sabotagem à COP30. A Conferência Climática da ONU começa dia 10 de novembro e será sediada em Belém do Pará. As organizações, que representam ambientalistas, povos indígenas, pescadores artesanais e movimentos quilombolas, informaram em um comunicado que apresentaram um pedido de anulação do licenciamento. Eles também pedem uma liminar suspendendo imediatamente as atividades de perfuração, sob risco de danos irreversíveis ao meio ambiente. A ação judicial alega ainda que o processo de concessão de licenças não analisou os possíveis impactos nas comunidades indígenas ou quilombolas. As organizações também defendem que a Petrobras se baseou em modelos e dados ambientais desatualizados ao apresentar o plano para lidar com o eventual vazamento de petróleo.
A startup americana de inteligência artificial Anthropic anunciou um acordo para expandir o uso da computação em nuvem do Google. A empresa também vai receber 1 milhão de chips de inteligência artificial. O Google ocupa hoje a 3ª posição entre os maiores provedores de armazenamento do mundo, atrás apenas da Amazon e da Microsoft. As autoridades francesas anunciaram que foram coletados mais de 150 amostras de DNA nos locais do roubo de joias no Museu do Louvre. A procuradora de Paris, Laure Becquiot, afirmou que mais de 150 amostras de traços de DNA, impressões digitais e outros foram coletadas nos locais do roubo de joias no Museu do Louvre. De acordo com Becquiot, em entrevista a um jornal francês, as análises impõem prazos, embora sejam prioritárias para os laboratórios. A procuradora disse que nos próximos dias possivelmente serão levantadas pistas, especialmente se os autores estiverem fichados. Também destacou que o sistema de vigilância facilitou o acompanhamento do percurso dos criminosos em Paris e nos departamentos vizinhos. Becquiot ressaltou ainda a vontade de prender os autores o mais rapidamente possível para recuperar as joias antes que as pedras sejam retiradas e os metais sejam fundidos. A procuradora disse que a repercussão midiática dá uma pequena esperança de que os autores não ousarão se movimentar muito com as joias, estimadas em 88 milhões de euros, o equivalente a 550 milhões de reais. A ação dos bandidos levantou questionamentos sobre a segurança do museu mais famoso do mundo. A imprensa dos Estados Unidos informou que o técnico do Portland Trail Blazers e o armador do Miami Heat foram presos em meio a uma investigação sobre apostas ilegais. Uma investigação sobre apostas ilegais abalou a NBA nesta quinta-feira. Autoridades realizaram a prisão do técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e do armador do Miami Heat, Terry Rozier. A imprensa americana informou, citando fontes da polícia, que a prisão de Billups estava vinculada a uma operação ilegal de pôquer ligada à máfia. Já Rozier foi preso em um caso de apostas separado, mas relacionado. O diretor do FBI, Kash Patel, informou que o esquema criminoso tinha envolvimento da organização mafiosa La Cosa Nostra, máfia italiana da Sicília que se expandiu para os Estados Unidos e movimentava dezenas de milhões de dólares. A fraude é impressionante. Não se trata de centenas de dólares, nem de milhares de dólares, nem de dezenas de milhares, nem mesmo de milhões de dólares. Estamos falando de dezenas de milhões de dólares em fraudes, furtos e roubos ao longo de uma investigação que durou anos. De acordo com o procurador estadual Josh Nocella Jr., os acusados utilizaram tecnologia de ponta para roubar milhões de dólares em jogos de pôquer armados secretamente. Billups, que jogou por 17 anos na liga e se aposentou em 2014, está no comando dos Blazers desde 2021. Já Rozier, de 31 anos, está há 11 anos na NBA, depois de ter sido escolhido pelo Boston Celtics no draft de 2015. Segundo a polícia da cidade de Nova York, o armador teria dito a seu círculo próximo que sairia mais cedo de uma partida em março de 2023. A informação teria sido usada para gerar milhares de dólares de lucro em apostas. Na quarta-feira, ele não disputou o primeiro jogo do Heat na temporada regular. No ano passado, John T. Porter, do Toronto Raptors, foi banido da NBA após se envolver em um escândalo de apostas. E o Palmeiras perdeu para o LDU de Quito por 3-0 e se complicou na semifinal da Libertadores. A LDU recebeu o Palmeiras pela primeira partida de ida da Copa Libertadores. E o jogo não foi fácil para os brasileiros. Logo aos 16 minutos do primeiro tempo, Gabriel Villamil abriu o placar. 10 minutos, Lisandro Azugaray marcou o segundo de pênalti. E ainda no primeiro tempo, a LDU chegou ao terceiro gol com Villamil, mais uma vez. Na volta do segundo tempo, a LDU se fechou e o Palmeiras não conseguiu diminuir a diferença. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira no Allianz Parque. Gospel News desta sexta-feira fica por aqui.
Desejo a todos vocês um final de semana abençoado. Segunda, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E não esqueça que domingo tem celebração da família às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite em todas as igrejas Renascer em Cristo. Um bom fim de semana e até segunda-feira.